pessoal, mais um Direto ao Ponto se iniciando e hoje nós vamos falar sobre marketing, posicionamento, sobre aquilo que eu projeto na rede social. Precisa ter verdade, pessoal, as pessoas estão se perdendo com aquilo que estão propagando. Então nós vamos falar aí sobre esse limiar e como se posicionar com verdade, com identidade. E para isso nós trouxemos duas influenciadoras de peso, pessoas que sabem o que estão fazendo, que não começaram agora, pessoas que têm uma identidade, uma marca impressa naquilo que de fato está divulgando. Então eu quero apresentar para vocês a Tati, a Cibele, elas vão falar um pouquinho sobre o trabalho delas. Elas somam mais de 50 milhões de visualizações juntas, são mulheres assim extraordinárias em franco crescimento, cada vez mais nesse posicionamento social. Então eu vou permitir que elas se apresentem, porque eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ver, mas eu já quero uma pergunta, porque eu acho que a mais ansiosa que sou eu, e eu já quero perguntar, e aí, o que você faz hoje já foi um sonho? Você projetou isso ou não? Eu nunca me imaginei fazendo o que eu tô fazendo e a coisa foi se construindo no meio do caminho. Conta pra nós e pra todo mundo aqui que tá assistindo como é que foi a idealização do que vocês vivem hoje, da profissão que vocês têm. Bom, gente, eu sou a Tati Minsen, sou influenciadora. Hoje eu tô aí com quase 75 mil seguidores. E assim, eu costumo dizer que eu não me planejei, mas eu fui preparada, né, para estar onde eu estou hoje, né? Eu sou professora, tenho mais de 20 anos de carreira, psicopedagoga também, só tenho essa cutis, né, gente? Mas assim, como professora, a gente precisa saber se expressar, saber se comunicar bem, a mensagem precisa chegar do outro lado com clareza. Isso me ajuda muito na minha vida de influenciadora, né? Da mesma forma, saber lidar com pessoas, gostar de lidar com pessoas. Para ser influenciador, você precisa gostar de lidar com pessoas. Você precisa ouvir, você precisa respeitar, você precisa ter empatia. Não adianta só falar o que quer e jogar na rede para lacrar. Não é sobre o lacre, é sobre o relacionamento com o outro. Né? E quando eu tive o meu filho, o Levi, ele ficou internadinho, e aí num desabafo no story, né, houve aí um vídeo viral, e aí começaram a chegar muitos seguidores, e eu comecei a abraçar, a receber aquele carinho e também a ouvir, né? E aí foi uma construção. Depois disso, de fato, eu abracei, e aí eu fui estudar, fui pesquisar, fui desenvolver um trabalho do jeito que eu gostaria, e hoje eu posso dizer que eu consigo aí passar a minha mensagem para o meu grupo, para os meus seguidores e para vocês também, né? Sendo de fato eu mesma, né? Sem mentiras, sem máscaras, sendo somente eu mesma. Nossa, ela é fantástica. Se apresenta um pouco pra gente, Cibele. Então, gente, eu sou a Cibele, mas antes de ser a Cibele, eu já fui a Cibere, né? Conta pra gente, explica isso pro público. Os meus seguidores, eles estão mais relacionados à minha história, à minha trajetória, do que até a questão da influência digital. Durante um tempo, há um ano atrás, mais ou menos dois anos atrás, eu trabalhava mais como influenciadora de algumas marcas, né? Eu tinha uma agência também que fazia esse trabalho, né? Depois, eu falei, não, eu preciso de ter minha profissão. Foi mais ou menos quando eu me divorciei, né? Porque eu fiquei aí 12 anos casada e quando eu me divorciei eu me vi assim, sem trabalho, sem nenhuma perspectiva, não tinha terminado meus estudos, eu larguei direito indo pro 8º período e eu falei, o que eu vou fazer? Né? E a influenciação, né, nas mídias sociais, ela não me daria o retorno que eu precisaria. Então eu falei, agora eu tô com 3 crianças pequenas, com 1 ano de diferença uma da outra, e aí, o que eu vou fazer? Fui estudar. Então, as pessoas que ficaram hoje nas minhas redes sociais, elas estão muito mais sobre a minha história, sobre o que eu vivi, sobre o meu recomeço, do que até sobre essa questão de influência. Eu até hoje faço alguma coisa assim que está relacionada à minha área, porque eu sou da área da estética, então tudo que é relacionado à beleza, eu ainda consigo influenciar. Looks, produtos de beleza, ainda que está relacionado ao meu nicho. Fora isso, não. Mas é isso, mais ou menos por isso. Olha, já estou influenciada aqui, Cibele, amei. Trouxe você para minha vida agora, hein? Mas olha que coisa interessante, é sobre a verdade. É sobre a verdade. Então, assim, não, eu não sou uma influenciadora. Eu me tornei porque as pessoas se inspiram na minha trajetória. Então, assim, eu fui mudando. Olha que conceito interessante. Eu mudei. Eu era Cibele, hoje eu sou Cibele. Por quê? Existe uma troca de identidade porque
o nome disso é maturidade. Ao longo da vida, a gente vai amadurecendo e a gente vai percebendo, caramba, esse comportamento que eu adotei não tá legal, então eu quero mudar, porque para eu crescer, eu preciso entender que eu estou em constante construção e mudança e evolução. E o marketing é projetar a identidade de quem você é. Porque, olha, o conceito de marketing, ele traz o desejo, ele desperta o desejo. Mas como que você vai despertar o desejo se você não consegue entregar porque você não é aquilo que você despertou? Então a gente parte desse princípio. E eu tenho uma influenciadora que influencia pela trajetória da sua história, a outra influenciadora que influencia pelo momento que viveu e entendeu aquilo como uma profissão. E eu fiquei realmente impactada com o seu relato, com a sua verdade. Opa, não. Chegou uma hora que... Gente, vou dar uma pausa aqui. É muito difícil você já ter um know-how, você já ter um reconhecimento, porque a Sibeli tinha um grande reconhecimento. Você ter um know-how, você ter um reconhecimento, você falar, não, eu não quero viver disso, eu não quero isso pra minha vida, não, eu quero uma outra profissão, eu quero uma outra realidade. E Deus é tão perfeito no que ele é, que ele continua, a Sibeli falou assim, eu não sou uma influenciadora só nessa área da beleza. Não, você continua sendo. Sim. Porque o Senhor, ele, quando a gente se entrega pro Senhor, ele não tira de nós o que nos faz feliz, ele aperfeiçoa. Então hoje você influencia de uma forma diferente, inspirando pessoas na sua história de recomeço. Sendo quem eu sou e sem nenhuma amarra, sem nada, nenhuma amarra. Porque antes eu tinha aquelas amarras, né? De pessoas, de situações que me prendiam ali. E o fato da mudança de nome foi também uma questão de romper com esse passado. Que é um passado que foi uma trajetória muito boa pra mim, mas só que eu rompi a etapa. Então hoje eu não quero mais ser vista como a Sibeli do passado, mas como a Sibeli beleza, da área da beleza, que influencia na área da beleza, que atua, que transforma mulheres, que transforma rosto, que transforma corpo. Eu quero ser vista como agente de transformação. E se eu não tivesse rompido com esse passado, que foi um passado bom também, né, naquele tempo, para mim, eu não conseguiria. Então eu tive que fazer uma marca, uma persona dentro de mim, para poder... A Sibeli tá aqui, ela é a mesma pessoa, mas eu fiz uma marca que tivesse tudo a ver com a área da beleza, que transmitisse esse cuidado com mulheres, com agente de transformação. Antes, eu cuidava de mulheres na questão religiosa também. Grupo de oração, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não que hoje eu não cuide, tem pessoas que eu cuido, mas eu vi que eu posso aliar a estética ao cuidado, a estética ao bem-estar, e ser uma agente de transformação. Deus conhece a nossa história, né? Assim, Deus sabe onde Ele quer que a gente chegue, né? Eu penso sempre muito nisso, assim... Nós não sabemos o propósito de Deus final na nossa vida, né? Mas Ele conhece, Ele sabe onde Ele quer nos colocar. Então, por isso que Ele faz a gente ter as experiências que a gente teve, né? Você com a tua história. É importante ter pessoas assim, porque para falar para uma mulher que vive isso agora, precisa ser você, sabe? Da mesma forma, talvez para falar para uma mãe que está cansada, que está vivendo um momento de depressão, que está chateada como eu estava, com meu filho internado. Eu sempre fui cristã. Eu nasci num lar evangélico. E aí, assim, eu chegava em casa, a minha família queria me dar apoio em oração. Mas eu não queria só orar. Eu queria conversar com alguém. Eu queria saber assim, mas aí, o que eu faço? Eu quero ser luz para o outro, mas eu chegava no hospital, na UTI, eu só conseguia apoiar as outras mulheres, eu não conseguia falar. E eu precisava falar para alguém. E resolvi logo falar onde? Na internet. Estava todo mundo vendo, né? Mas assim, Deus sabe, Deus conhece. Então assim, que linda a tua história, sabe? Que importante é conhecer uma mulher como você, que de fato tem uma experiência para falar para outras mulheres que estão precisando ouvir, que estão ali vivendo aquilo. Que não sabem, às vezes, que podem ir para um lugar melhor, sabe? Tá no fundo do poço e não sabe. Às vezes não sabem como sair de uma situação, às vezes de um relacionamento abusivo. Ruim. É o recomeço, é a Sim, reconstrução. recomeço. E você precisa criar uma nova história. É possível. E sabe o que eu acho fantástico? A verdade. Porque, olha, as duas explodiram por falar a verdade. Olha, eu sou crente de berço, tá? Mas eu tô passando por um momento muito difícil na minha vida. Tô sofrendo. Crente sofre. Crente sofre. Aí você expôs a verdade do que é de fato ser crente, que também é sofrimento, e viralizou. E você? Eu tô me reconstruindo, olha, eu não quero mais ser isso, eu quero me construir de novo. E é sobre ser verdadeiro. As pessoas estão procurando formas de viralizar, criando situações, e às vezes explora a sua autenticidade.
Explora quem você é, que você vai ver que quem você é legal. É legal. Eu não quero ser conhecida como a Sibeli que sofreu, que passou por um relacionamento ruim, que foi da gaiola, das popozudas no passado. Eu não quero. Eu quero ser reconhecida como a Sibeli, agente de transformação de mulheres e é da área da beleza. É isso que eu quero. É essa que eu sou hoje. A do passado não importa. A do passado é só um testemunho. É só um testemunho, é só uma transição. As pessoas ficam muito preocupadas em viralizar, em gritar. Mas o marketing bom não é o marketing que grita, é o marketing que escuta. Sabe? É o marketing que vai ouvir o cliente, que vai ouvir o seguidor, que sabe reconhecer a necessidade do seu público, que sabe dar uma palavra no momento certo, sabe? Eu tenho algumas seguidoras que elas curtem direto, né? Desde o bom dia até o post recente. Tem, a gente tem sempre. É, na hora. E aí, quando elas somem, eu já fico preocupada. Eu falo, opa, e muitas vezes é um problema, é o ombro amigo, né? Mesmo que virtual. É isso aí. E eu tô, assim, bastante feliz com o rumo que essa conversa, porque a gente monta um roteiro, mas Deus vai direcionando naquilo que a gente precisa abordar, né? E é sobre falar a verdade. É sobre você ser verdadeiro. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como que você faz, e vou começar com a Tati. Como que você faz, Tati, para construir a sua identidade e você conseguir vincular a sua identidade ao propósito da marca que você está representando naquele momento? Porque a marca, ela tem uma estratégia, ela tem um propósito que você precisa alinhar com o seu. Como é que você lida quando você precisa fazer alguma adequação, quando você precisa fazer alguma concessão ou não? Qual é o seu limite para você entender e conseguir mesclar a sua identidade com a identidade da marca? Então, hoje eu realmente escolho as marcas com quem eu trabalho, né? Precisa ser uma marca que eu me identifique e a marca precisa se identificar comigo. Então, não adianta a pessoa pedir, mas você pode botar, né, uma roupa assim, X, e eu não me identificar. Ou você pode, fazer então propaganda disso aqui, que não me representa, né? Aí não dá o match. Se não dá o match, eu realmente escolho não trabalhar. Abre mão. E não abro mão dos meus princípios, né? E Deus tem abençoado essa escolha. Não é fácil, gente. Tem uns contratos aí, umas propostas, mas a gente vai pedindo sabedoria mesmo a Deus e vai persistindo naquilo que a gente acredita. Um posicionamento, né? Sim. Um posicionamento. Sibeli, como é que foi para você quando você teve que começar a construir a identidade da Sibeli que você queria ser a longo prazo? Como é que você foi enfrentar esse momento de construção dessa identidade? Eu não tive escolha, né? Era ou avançar ou avançar. Eu estava sozinha com 3 crianças pequenas e eu precisava fazer algo. E eu fui orando, pedindo a Deus uma direção. E quando você começa a se autoconhecer, descobrir quem eu deixei de ser durante tanto tempo. Eu deixei de ser eu mesma. Eu fiquei amarrada pelo meu relacionamento que eu tive, pela religiosidade, e eu perdi a minha identidade. Então, quando eu descobri a minha identidade, eu fui olhar para o meu passado e falar assim, caramba, mas desde quando eu fui dançarina durante muitos anos, eu danço desde criança. Então, assim, a minha identidade, ela sempre foi relacionada à área da beleza. Várias vezes, eu terminei o ensino médio, eu fiz vários cursos, inclusive em estética. Então, eu falei assim, gente, é isso aqui que eu quero. Aí eu acordei, de repente, num dia, e falei, vou fazer um curso desse aqui. Comecei a trabalhar num espaço de uma amiga minha, e ela falava, poxa, você fazia uma massagem, porque quando eu dançava, né, a gente viajava o Brasil inteiro, e, eu tava com uma celulite, como eu já tinha feito o curso, eu fazia massagem nas meninas, e ela, caramba, eu lá no espaço dela de trabalho, ela falava, caramba, a massagem dela é muito boa, aí eu comecei a fazer, então as pessoas começaram a gostar mais do meu toque, e ter mais resultado com as mãos. E eu falei assim, poxa, então tá. Então eu vou entrar e vou fazer uma graduação. Aí fiz a graduação, eu falei, poxa, eu quero fazer outras coisas, eu quero injetar mesmo, fazer bioestimulador, quero botar enzima de gordura nesse povo, quero, né, crescer. Fiz 2 graduações, assim, não sei nem como eu consegui. Tinha meses que eu não tinha nem como pagar minha faculdade, gente, tô falando sério. Aí, de repente, apareceu uma mensagem assim, o seu limite de cartão vai aumentar para tanto daqui a 4 dias. Tipo, no dia exato que eu tinha que pagar minha faculdade. Então, verdadeiramente, eu me sinto no centro do propósito de Deus na minha vida. Deus supriu. Milagre, assim, milagre. Eu vivo milagre atrás de milagre, assim, até de quando eu me mudei do bairro, saí da casa que eu morava, que foi quando eu vivi todas as coisas que ainda, né, me machucavam. Falei, não, eu tenho que romper, vou morar perto do meu trabalho. Me mudei de bairro.
aluguei minha casa e era aquela loucura, né? Aluguei daqui com dinheiro, vou alugar outro lugar e era aquela loucura. Mas assim, eu consegui. Deus me sustentou. Ele falou que ia me sustentar, ele me sustentou. E hoje, quando eu olho para trás, eu falo, caramba, como eu consegui? Porque nem eu às vezes acredito. Nem eu acredito às vezes, mas assim, só o poder de Deus, não é isso. Eu quero entrar em uma outra graduação, porque eu quero fazer cirurgia também. É isso, não para. E é isso, eu não paro mais. E eu já trabalho a reprogramação mental nos meus filhos, já coloco eles como, vocês vão trabalhar, vão ser uns homens de negócio desde novinho. Desde novinho já vou declara um destino, eles. né? E é isso. Olha, eu tô assim... muito esperançosa. Eu tenho uma expectativa muito positiva com a mensagem que a gente está transmitindo aqui, porque vejo verdade naquilo que estamos falando. Porque, olha, as pessoas acham que número de seguidor representa riqueza. Mas a gente é gente como a gente. O fato de você estar na rede social e você estar trabalhando ali na rede social e você estar propagando e você estar tendo uma visibilidade, não significa que você enriqueceu ou que você está vivendo uma vida deslumbrada. Não, a gente também passa dificuldade. Sim. Sabe? Gravar num estúdio é caro, também tem dificuldades. A gente passa dificuldades para construir projetos que estão debaixo de palavra. Todos passam dificuldade. E essa é a verdade. E as pessoas bem-sucedidas, né? Elas abrem mão de muita coisa. E as pessoas, às vezes, esquecem disso. Hoje, por exemplo, é feriado. É verdade. Nós estamos aqui. E nós estamos aqui. Minha aqui. família veio para me apoiar. Tenho certeza que o Sibeli também abriu mão dos seus compromissos para estar aqui. Né? 3 filhos. Casa, né? Cuidadinho. 3 filhos, mulher. 3 filhos. Eu fico até nervosa. Só 3. Eu também tô me tremendo. Só 3. Mas sim, né? Eu me tremendo. Estou colaborando com o mundo, meu bem. É isso, vamos lá, povoar, é isso. Mas, brincadeiras à parte, de fato a gente abre mão de tempo de lazer, né? Muitas vezes, enquanto a gente trabalha, a gente tem o lazer, e aí tem que ter uma divisão, né? Porque senão a gente também não relaxa nunca, né? Enfim, gente, não é tão bom quanto parece, né? Não é uma vida ruim, a gente tem que ser grato, claro, são muitos presentes, tem os recebidos, tem as oportunidades de estar em lugares que, né, a gente normalmente não estaria, mas, de fato, a gente abre mão de muito tempo de descanso. E os bastidores também, eles tomam muito tempo. As pessoas não enxergam os bastidores, as estratégias, o planejamento, o roteiro, o deslocamento, Verdade. sabe? O pensar no look, pensar na ideia de você passar algo positivo. Não é glamour, não é só glamour. Existe um propósito, uma idealização. Se você está querendo ser influenciador, se você está querendo entender e se lançar na área de marketing, entenda, se você não fizer isso por um propósito, você vai ser engolido por essa onda. Porque não é oba-oba. É um trabalho. E é um trabalho de verdade. Eu não quero mais trabalhar por CLT e eu quero trabalhar nessa área, eu quero ingressar nessa área. Vai trabalhar muito mais horas. Se na CLT trabalha 40, você vai trabalhar umas 80. É verdade. Entendeu? Você vai trabalhar e vai trabalhar muito. Não ache que é vida de glamour, porque não é. Então, para você entrar nesse segmento, ame o que você está fazendo. E faça por um propósito, por uma idealização. Se você não fizer debaixo dessa idealização, você vai provavelmente se frustrar e você pode se perder nesse caminho. Perfeito? A gente tem que ter certeza de quem a gente é, né? Se a gente tiver certeza de quem a gente é, e de quem, né, Deus nos fez, a gente não vai abrir mão daquilo. Verdade. E aí a gente consegue ir. Mas se você estiver inseguro, não é um bom caminho. Primeiro, cuida, né, da sua autoestima, cuida da sua mente, do seu espiritual, e depois você vai, porque para encarar não é fácil, não. Tati, já sofreu alguma pressão para, assim, parecer o que você não é? Com certeza, com certeza. E o dia a dia é difícil também, porque a competitividade ela é muito grande. E eu não sou essa pessoa competitiva. Eu entendo que quando a gente está... quando as pessoas estão no baixo, elas competem. Quando elas estão no alto, elas se ajudam. Se aliam. No topo, todo mundo se ajuda. Verdade. Então, é difícil, às vezes, quando eu encontro pessoas querendo competir, por exemplo. Então, é uma pessoa que eu não sou, né? E não está pronta para crescer. Não. E aí é um conflito. Também marcas, né? Que às vezes vem, aborda e quer fazer um trabalho e não é aquilo que me representa. E essa também é uma dificuldade. Eu vejo isso muito no mundo corporativo, que eu trabalho como consultora de negócios há um bom tempo já, e trabalho com empresas muito, muito grandes. Então eu lido diretamente com a alta administração. Aí olha que coisa interessante. Na alta administração,
Quando eu falo alta administração, eu tô falando sobre presidentes, estou falando sobre diretores, né? Não existe rivalidade entre empresas, tá? Todos os diretores, eles sentam na mesma roda, eles conversam e eles se aconselham entre si. Os presidentes são amigos, tá? Ah, mas aquela marca A do banco, ela tá sempre competindo com o marketing do banco B. Tá, isso aí é para eles uma disputa até engraçada. Eles sentam juntos e brincam com relação a isso, tá? Não existe essa trairagem. Claro que a gente sabe que tem pessoas, empresas, isso existe. Mas, em sua grande maioria, essas pessoas, elas se interagem muito bem juntas. Então, a Tati colocou muito bem posicionado aqui, que essa rivalidade, essa puxada de tapete, isso vem de quem tá no baixo. E a gente não tá falando de dinheiro nem de visibilidade, tá falando de pensamento. Isso vem de quem não amadureceu e não tá pronto para alavancar, porque quanto mais você cresce, mais percebe que precisa da aliança. Ainda sofre muito, Sibeli, ainda sofre muito assédio para transmitir uma identidade de quem você não quer mais ser e de quem você deixou para trás? Assim, para chegar nesse ponto que você está falando, vou chegar só para complementar um pouquinho o que ela falou. Essa questão das pessoas do topo é também uma questão de autoestima. Segurança. Eu digo isso, segurança e autoestima. Porque, assim, eu já trabalhei em muitos lugares, em muitas clínicas, depois que eu vim para essa profissão. E assim, eu sempre os problemas que eu tive no meu trabalho foi relacionado a mulheres inseguras. Mulheres que, sabe? Então eu tive esse problema de pessoas inseguras. Por isso que hoje, vou citar o nome de uma pessoa que não tá aqui, mas você conhece. Josiane. Cara, Josiane é surreal, assim. Por isso que eu gosto de estar trabalhando do lado dela, sabe? De estar trabalhando ali, porque ela é uma pessoa que ela não vê ninguém como rival. Ela vê alguém que tá ali somando junto e ela tem autoestima, sabe? E ela chega pra mim e ela, a gente vai crescer junto, tá? Cara, isso é incrível. E é muito incrível também a gente entender os lugares que a gente tem que estar. Porque muitas das vezes a gente, por necessidade, a gente acaba aceitando coisas e pessoas na nossa vida que elas não estão ligadas ao nosso propósito. E o que está ligado ao nosso propósito, a gente não vai ter que forçar. E a gente não vai ficar se sentindo o tempo todo mal, como se a gente estivesse numa guerra. Então, para mim, o melhor, o que assim, quando eu me conheci, eu falei, não, essa é a minha identidade. Essa é a Sibeli, que agora é Sibeli, mas é a mesma, são as mesmas pessoas. A Sibeli é uma marca. Eu sou essa daqui, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. E quais os lugares que eu quero? O que eu mereço como filha de Deus? Porque eu sou filha de Deus. Eu falei, não, eu sou filha de Deus, filho de Deus. Merece? Não. Para mim, não. Eu tenho que estar em lugares que eu sou bem recebida, porque eu vou receber bem pessoas, né? Então eu quero estar alinhada com pessoas que são como eu, que pensam como eu, que não tem rivalidade, que não tem, sabe? É aquela questão de soma. E quando eu parei para pensar e decidi abrir mão, né? Porque às vezes a gente tem necessidades. Poxa, eu tenho 3 filhos, tenho que trabalhar, tenho que estar naquele lugar tal. Falei, não. E a gente toma uma decisão. Quando a gente coloca diante de Deus, eu decido isso, isso e isso. Deus, é isso aqui. Parece que as coisas fluem. Deus traz as pessoas que estão no traz mesmo as pessoas propósito. certas, traz as pessoas certas. Então a minha dificuldade maior foi com essa questão de trabalho e também até um pouquinho com as pessoas que me seguiam antes, na época que eu estava muito sofrida, a gente sofrendo, casamento, sendo traída, né, sendo humilhada diante de todo mundo, diante de todas as pessoas, saindo notinha em jornal cristão, né, sobre toda a frustração do meu casamento que estava acontecendo. Então eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu estava totalmente acima do peso, psicologicamente abalada, me sentindo... Não tinha identidade, eu olhava no espelho e não conseguia me reconhecer, né? Então, quando eu me despertei, eu falei, eu abro mão de tudo que me aprisiona. Sejam crenças, pessoas. Então, assim, quando eu era uma pessoa muito sofrida, acima do peso, eu nunca fui feia, né, gente? Desculpa. Ai, amor. Feia eu nunca fui, gente. Desculpa, eu nunca fui feia desde criança, sou bonitinha. Mas assim, eu não tava no meu melhor, sabe? Não tava no meu melhor. Gente, ela escutou eu falando dela? Tá nos bastidores. Ela está nos bastidores, gente. A Josiane está nos bastidores. Eu até me emociono. Quando eu conheci a Josiane foi em 2023. Me emociona ela estar aqui. E quando eu cheguei, eu falei, gente, eu tô há 1 ano na igreja
na minha igreja. Eu nunca tinha feito amizade com ninguém. Quando eu bati de frente com a Josi, eu falei assim, caraca, ela é muito doidinha, cara. Ela é muito minha cara, ela é muito doida, ela vai ser minha amiga. A Carolina falou, eu sou da igreja tal. Aí eu falei assim, caramba, é a primeira amizade que eu tô fazendo e no trabalho, eu não citar a América, sendo que minha igreja, ela, sabe? Eu falei, gente, eu fiquei assim. Eu falei, ela é igualzinha a mim. Então eu fiquei conectada com ela. Então, poxa, eu fico muito feliz dela estar aqui. Gente, a doutora Josi, ela é a CEO da FaceSpar, é uma empresa parceira, patrocinadora desse projeto também. Ela tá sempre aqui com a gente nos bastidores, ela acabou de chegar, né? Hoje ela não vai aparecer, mas a gente já mostrou um pouquinho do trabalho dela. Um dia a gente tem que fazer um junto. A gente vai trazer de novo. Vamos trazer a equipe toda FaceSpar aqui pra gente poder bater um papo legal. E a gente vai cada vez mais mostrar um pouquinho dessa empresa maravilhosa que tá com a gente e tá acompanhando esse projeto. Mas quem conhece a doutora Josiane sabe que ela tem esse coração e quando você a vê num primeiro momento, você não faz ideia da empresa extraordinária que essa mulher preside, que essa mulher gere, né? E do tão estratégica que ela é. Você não consegue, às vezes, associar essa pessoa tão estratégica e brilhante com uma pessoa tão boa, tão humana, porque às vezes a gente coloca as pessoas, né? São pessoas incríveis, é uma pessoa incrível. Eu gosto de pessoas assim, que independente do trabalho, até quando eu não trabalhava com ela, eu já trabalhei com ela, agora eu tô trabalhando com ela de novo, mas eu já trabalhei com ela outras 2 vezes. E quando eu saí da FaceSpar as outras 2 vezes, a gente nunca deixou de ser amiga, ela nunca deixou de torcer por mim. Às vezes ela, você tá bem? Eu falava, eu não tô muito bem. Ela, calma aí que eu vou arrumar alguém pra orar por você agora. Às vezes ela me ligava 3 horas da manhã. Então, assim, é isso. É essas pessoas que eu quero do meu lado. E a gente se conecta com as pessoas certas quando a gente decide sair de perto das pessoas que sugam a nossa energia ou que diminuem, entendeu? Então, assim, eu tive que romper com isso. As pessoas acharem assim, aí eu comecei a me vestir bem. Comecei a emagrecer, comecei a me cuidar. Meu cabelo era escuro, virei loura. Eu mudei, eu virei outra pessoa. Completamente. Então, as pessoas, elas me associavam àquela antiga, sofrida, que estava sofrendo, nananana. Então, quando eu vim vaidosa, né? Que a vaidade, gente, da Bíblia, ela não está ligada ao autocuidado, ao autoamor, tá? Ela está ligada exatamente ao orgulho, à soberba, entendeu? É isso que ela é reprovado. Não tem nada a ver com autocuidado e autoamor. A verdade está mais ligada ao orgulho, né? Aquela questão de orgulho, sabe? Isso é a vaidade. Né? Então, o autocuidado, nossa, gente, vai olhar para a Bíblia como eram os reis, as rainhas, como eles se vestiam, como eles andavam. Esté, só para chegar a ficar com o rei, se apresentar diante do rei, ela ficou 6 meses só tomando banho de ervas, sais essenciais, sabe? Então, assim, tira isso da cabeça que estética. Eu digo isso porque eu já fui muito preconceituosa também, na época que eu era fariseia. Já fui fariseia. Eu entendo quem é fariseu hoje em dia, porque eu já estive desse lado, já fui fariseia. E outra coisa que eu aprendi também, que é muito bacana, a questão do efeito espelho. Não estou lembrado o nome do psiquiatra, mas ele descobriu sobre uma questão do efeito espelho. Quando você olha alguém na rede social, o jeito da pessoa, o que a pessoa transmite, a roupa que ela veste incomoda muito, isso é o efeito espelho. Tem algo dentro de você que está latente ali, que você não consegue, que você não resolveu. Aí você não gosta daquela pessoa porque ela está mostrando para você aquilo que você é. Então, quando você é muito bem resolvido, você passa a não se importar com como as pessoas são, como elas se apresentam, e você passa a se amar e amar melhor as pessoas. Que hoje eu consigo ver uma pessoa que era como eu era antes, que eu na época da fariseice, eu só posso dizer assim, eu criticava e fulano, não sei lá, não sei o quê. Hoje eu consigo ver e ter amor por essa pessoa, entender que ela está em outro momento diferente do meu. Você não vem com aquela questão de crítica, que fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. Não. Então, eu tive que lidar com algumas coisas. Fulano, você está desviada? Você está não sei o quê? Não, eu nunca me desviei. Glória a Deus. Já tive momentos que eu não estava tão no pico da minha fé, como acontece com todo mundo. Até se você olhar a Bíblia, não tem um que teve 100% o tempo todo. Porém, eu nunca me desviei, eu nunca abri mão de Deus na minha vida. Ele é o meu rei, é o meu príncipe, é o meu amor da minha vida. Não tem como desassociar eu dele, nunca. Mas teve gente que perguntou, você está desviada? Porque você está com a roupa, você está se maquiando, se vestindo, cabelo, não sei o quê. Não, essa é a Sibeli, tem identidade de rainha. É isso aí, que trabalha na estética, que gosta de ser bonita, que gosta de ser amada, e é isso. Não gostou?
Passa o próximo. Sinto muito. Tati, tem alguém que você olha na sua história e você fala assim, ela foi determinante, ou ele foi determinante? Ai, difícil. Tem muita gente, assim, mas a minha família, eu acho que sempre me apoiou muito. Muito mesmo. Tanto, né, meu esposo, quanto a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa que eu converso, assim, diariamente, sabe de todos os meus desafios, né? Tenho também uma boa discipuladora que me ajuda, Super né? Que me importante. aconselha, super importante. Eu estava lembrando também, enquanto você falava, Sibeli, essa coisa da gratidão, né? Da gente ser grato a alguém e da gente entender que a gente precisa compartilhar conhecimento, né? Eu acho que, não sei se por ser professora, mas eu tenho essa tendência. Eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Verdade. Né? A gente precisa... O que Jesus nos ensinou? Fazer discípulos. Então, se eu quero estar em um outro lugar, se eu quero crescer, eu preciso preparar alguém para ocupar o espaço que eu ocupo hoje. Então, dividir conhecimento, trazer pessoas para os lugares que você está hoje, né? De fato, preparar alguém para que, se você não esteja mais ali, alguém bom ou como você possa te substituir, né? E, assim, eu acho que minha mãe também é professora, né? E a minha mãe sempre me ensinou isso também, que conhecimento bom é conhecimento compartilhado e que isso tem muito valor, né? Você saber, você conhecer algo, não tem preço. Você tem facilidade ou você acha que é difícil uma percepção do que você está vendo mesmo no meio, né? De você firmar relacionamentos verdadeiros com as pessoas com quem você se relaciona profissionalmente. Você está fazendo um trabalho, você foi convidada, né? Você está num set, numa gravação, e você consegue enxergar ali a possibilidade de ter relacionamentos genuínos com aquelas pessoas, ou você vê que hoje em dia não, as pessoas estão mais robotizadas? Acho que com certeza, porque quando o nosso propósito é se conectar e se comunicar com pessoas, em todos os lugares que a gente frequenta, a gente vai criando conexões. Né, Sibeli? Aqui, ó, já trouxe minha vida. Então, assim como foi com você, né? Verdade, Amanda? Também verdade. foi um encontro super rápido e a gente continuou se falando nas redes Verdade, sociais, manteve a conexão. E eu costumo, assim, fazer isso nos meus trabalhos também, claro, se o outro permitir, né? Então, tanto com as seguidoras também, né? A gente vai entrando na casa do outro quanto o outro permite. Verdade, verdade. E eu tenho uma questão aqui que vai caber muito bem para as duas. E como que faz quando a gente enfrenta uma dificuldade dentro da maternidade e isso cruza com um compromisso profissional, com uma agenda? Como é que você lida com a sua rotina de mãe dentro da Tati que precisa cumprir as suas agendas? É um desafio para mim, é a parte mais desafiadora. E olha que eu só tenho um. Você deve ter 3. Eu só tô pensando falar perto dela, não dá? um pouco preocupada de falar perto da Sibeli sobre esse assunto. Não, mas assim, eu tenho uma rede de apoio, né? E a gente vai criando, né? Então, é difícil, é um desafio ainda. Não tem uma resposta pronta porque é um desafio. Ter uma boa rede de apoio faz muita diferença, né? Ter uma boa mãe, uma mãe amiga, presente, uma boa sogra. Obrigada, sogra. E assim, amigas, né? Gente, uma vez, olha, eu gravando no shopping, pode falar o nome da marca não, né? Mas uma marca famosa que estava cuidando da casa mais vigiada do Brasil, né? Por aí. E aí criaram a cozinha mais vigiada do Brasil. E naquele dia aconteceu tudo com todo mundo. A mãe não podia olhar a criança, a sogra também não podia olhar, e aí eu levei a criança. Gente, quando eu vi, olha, as pessoas assim de maior importância naquele trabalho estavam olhando o Levi. O acolhimento, né? Para eu poder entrar e gravar. Então, no meio assim, né, de um shopping, um lugar super agitado, eu super preocupada, mas com a ajuda das amigas, assim, deu tudo certo. Gente, que experiência legal, né? O mais improvável aconteceu. De verdade. E vocês notam, com certeza, isso, antes de eu puxar o gancho para a Sibeli, que diante de grandes projetos, né? E projetos grandes, como a Casa Mais Vigiada, tudo acontece. Todos os empecilhos se levantam, tudo dificulta para você chegar lá, para você produzir aquele conteúdo, para você conseguir fazer um trabalho legal. E se você não tiver persistência, hoje eu ouvi de uma das entrevistadas, que eu tô aqui no estúdio fazendo várias entrevistas, e eu ouvi, o que mais me impressiona com você é que você não
para. Não importa qual seja a dificuldade que se levanta, você continua e você tá determinado até o fim. Então, esse é o segredo. Aí você começa a ouvir um relato desse da Cibele, ouve um relato desse da Tati, aí eu começo a espelhar minha vida e falo, caramba, esse é o caminho. É você não parar porque as coisas deram errado naquele dia, naquele momento, para aquele projeto. Cumpra a sua agenda, cumpra aquilo que você planejou, não importa qual seja as circunstâncias que tenha se levantado. Tem um segredo no que você falou também. Um bom planejamento. Verdade. O planejamento, ele salva, né? Quando a gente consegue fazer análise de riscos e a gente faz ali um planejamento, e se isso acontecer, aí eu tenho essa estratégia. Se isso acontecer, eu tenho aquela estratégia. Às vezes dá errado, pode acontecer. Mas já ajuda. Ajuda muito. E com o tempo a gente vai amadurecendo nisso, né? E quando a gente começa a se ver diante dos problemas e a gente entra naquele desespero, porque qual é o problema que gera desespero? É o problema que você não tem planejamento, não tem medida de contorno. Então, quando você se vê num problema que você não tem medida de contorno, você começa a criar estratégias e você fala, não passo mais por isso, e você vai amadurecendo. Então, se Deus está te colocando num problema que você está desesperado agora, agradece ao Senhor por isso. Ele está te dando uma oportunidade de você criar medidas de contorno e seguir adiante, executando melhores planejamentos. Não para, não. Usa a oportunidade para criar uma medida de contorno. E você, Cibele, como é que você faz para driblar 3, não são uma ou 2, são 3 crianças? Como é que tu lida com a sua agenda e a sua necessidade de produzir diante de uma maternidade que você já relatou que é divorciada, então é você e as suas crianças? Como é que você lida com isso? Eu já tive muitos desafios em relação a isso, né? Principalmente porque teve um tempo que eu morei com eles sozinha. Aí, quando eu trabalhava, eu tinha uma menina que eu ficava com eles pra mim e ela era muito de Deus pra mim, porque às vezes eu chegava tarde e ela tava lá, sabe? E eu falei, e ela tinha um filho pequeno e ela ia com o filho pra também. Eu entendo essa questão de maternidade, então ela trabalhava com o filho dela na minha casa também. Então ficavam ela com 4 crianças, ela foi uma guerreira, né? Nossa. Aí, mas assim, enfrentei muitas situações, mas eu, graças a Deus, nunca precisei levar uma criança doente, por exemplo. Eu acho que a questão pior que tem dentro da maternidade quando a mãe trabalha é uma questão de quando um filho tá doente, quando o filho não tá bem. Mas desde pequenos, como, poxa, o segundo filho eu engravidei quando o primeiro tava com 10 meses. Numa festa de um ano, todo mundo tirando um coraçãozinho na minha barriga. Nossa. Quando meu filho do meio fez um ano e 4 meses, eu engravidei do terceiro. Então, assim, eles eram 3 bebês pra mim, né? 3 bebês. Então, desde pequenos, eles sempre souberam, eles aprenderam que eles tinham que colaborar uns com os outros e que eles seriam ajudadores da mamãe de cuidar dos outros 2. Então, toda vez, vamos supor, eles vão sair com o pai, vão passar um final de semana com o pai. Eu chamo um deles e falo assim, você vai tomar conta dele e dele. Tá bom, mamãe. Aí chamo o outro, você vai tomar conta dele e dele. Então, assim, eles sabem que eles têm uma certa responsabilidade com o outro. Um com o outro, de ser uma junção, uma família, de estar ali junto em qualquer circunstância. Porque, o meu caçula tá ali, mas tem 2 irmãos, já teve situações de eles não estarem comigo, estarem, por exemplo, com o pai, e todo mundo sumir, eles estarem numa situação, e eles estão observando o caçula, e o caçula tá apanhando de uma criança, eles vão lá em cima. Então, assim, eu acho que a questão de ter moldado eles, ensinado eles desde pequeno, que olha, e ser bem clara, né? Eu sempre fui bem clara. Olha, a mamãe tá vivendo isso, a mamãe tá indo estudar, a mamãe tá estudando, a mamãe tá indo trabalhar, porque pra gente crescer, pra gente romper. Tu não quer isso, tu não quer aquilo, então tu tem que colaborar comigo, cara. Tem que colaborar comigo. Então eu já chego no desenrolo ali. Sinceridade. Desenrolado com cada um deles. Eles têm quantos anos agora? Hoje, o meu caçula vai fazer 8 agora, né? O meu mais velho tem 11 e o do meio tem 10. Olha, gente, é loucura com doideira, mas sou muito feliz. Vou falar que eu tô cansada. Eu não vou mais reclamar de ter um só, não vou. Não, nunca mais. Qual é um principal traço no seu trabalho que você fala, essa aqui é a Cibele? Qual é o principal detalhe? Por exemplo, no meu trabalho, a principal característica minha que tá no meu trabalho é o nome do quadro. Direto ao ponto. Todo mundo que me conhece fala, é você, porque eu sou direta.
eu não sei rodear as pessoas. Eu faço perguntas diretas, eu falo diretamente, eu falo abertamente sobre qualquer assunto. Então, o nome do quadro e a forma como eu conduzo aqui reflete 100% da minha personalidade. Então, qual é o principal traço dentro do trabalho de vocês que fala isso aqui sou eu? Você primeiro, né? Não, eu acho que essa questão de influenciar mesmo. Porque eu sempre exerci alguma influência na vida das amigas. Era assim, tem uma dica num restaurante legal? Aí eu dava dica. Tati, onde você foi aquele dia que eu gostei, né? Ah, onde você comprou essa roupa? Então, essa influência... É você. Sou eu. E aí, é isso. Abracei pra vida, trouxe pra mim. Bacana. E você, Sibeli? Eu acho que é relacionado ao cuidado mesmo. As pessoas sabem que eu cuido das pessoas e que eu cuido dos meus filhos, então eu tenho essa associação ao cuidado mesmo. Ao cuidado. Gente, a Sibeli, ela é muito modesta. Quando a gente se conheceu e a gente foi conversar, e nós fomos falar sobre algumas estratégias de trabalho, alguns serviços que a gente ia fazer, e ela falou assim pra mim, amada, vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você todinha, você precisa ser cuidada. Eu vou cuidar de você da cabeça aos pés. Eu fui pra casa rindo. Maravilha. Cara, isso é mãe. Mãe de 3, ela tá acostumada a fazer o quê? A cuidar. E ela imprime isso naquilo que ela faz. E eu fiquei pensando, eu falei, cara, que figura. Vamos cuidar de você. Tem que cuidar. Já olho de cima e embaixo. O que tá precisando? É aqui que eu já consigo olhar, assim. Tem um mapa na minha frente. Vamos falar com a Josiane. Vamos falar com a Josiane. Vamos definir o seu protocolo. Josiane, quando é que vai ser? Quando? Vamos fazer. É da cabeça aos pés. Uma figura, cara. Ela é isso. Isso aí, 100%. 100% ela. Então, vamos lá, gente. Como que vocês geram um espelhamento? O que é um espelhamento? A pessoa tem que olhar para o marketing. Vou dar uma introdução aqui de marketing para o pessoal, para a gente falar sobre a estratégia de espelhamento. Quando a gente vai montar uma estratégia de marketing, a gente precisa gerar desejo. E a pessoa só gera desejo naquilo que ela se identifica. Eu preciso espelhar o desejo. Então, sempre que a gente vai criar uma estratégia para uma marca, a gente verifica qual é a ideologia daquela marca, para a gente produzir um espelhamento. Como é que vocês produzem espelhamento? Ou quando vão vender para o seu cliente, ou quando vai vender a marca. Observa alguma coisa, alguma cor. Às vezes tem pessoas que fazem espelhamento quando vão fazer reunião com alguma marca, e a marca predominante é amarelo. Aí bota uma roupa amarela. Qual é a sua estratégia de espelhamento? Ou no atendimento ao seu cliente, ou no atendimento da sua marca? Começa comigo, Tati. Pra mim é mesmo brainstorm. Eu coloco ali tudo que eu enxergo daquela marca. Olha, eu revelando segredos aqui. Tudo aquilo que eu me identifico daquela marca e tudo aquilo que aquela marca pode enxergar em mim naquele momento ali. E ainda o que a marca precisa enxergar, o que a gente pode construir junto, né? Então é como se fosse o que eu já tenho, o que a marca tem, o que nós podemos construir juntos. É assim que eu... Mesa aberta. Faz uma reunião de mesa aberta e vai construindo. Aberta. Isso. Planejamento também com a equipe, né? Isso é o brainstorm, tá, pessoal? O que é o brainstorm? É quando você entra numa mesa aberta onde é livre o posicionamento. Cada um fala o que pensa, o que quer, o que deseja. Aí, o céu é o limite, é livre para falar. E ali você vai construindo uma ideia válida para todas as pessoas envolvidas. É uma técnica que a gente utiliza muito em discussão estratégica, mesmo corporativa. Então é por aí que a Tati vai atuando. E você, Sibeli, como é que você vai espelhando pro seu cliente? Eu gero espelhamento dessa forma. Quando tem uma paciente minha, que ela tem alguma dor, alguma coisa assim, alguma insegurança, eu revelo para ela as minhas inseguranças e as minhas dores também, né? Eu também trabalho com essa questão do autocuidado, da questão da mente também, né? Não é só aquela questão de tocar na pessoa, né? Eu gosto de fazer todo aquele... Eu até expliquei isso para você quando a gente conversou. A minha ficha de anamnese, ela não é só uma ficha que pergunta sobre as doenças que a pessoa tem, mas como ela está se sentindo, ela vai marcar ali se ela está se sentindo feliz, se ela está se sentindo triste, como ela gostaria de se sentir naquele dia, com mais autoestima, ou com mais poder pessoal, ou mais relaxada, ela vai marcar ali. Então, quando essa ficha ela vem na minha mão, eu já vou trabalhar o ambiente dela de acordo com o que ela escreveu na ficha dela. Com óleos essenciais, com aromaterapia. Então, eu consigo me conectar assim.
Perfeito. O Direto ao Ponto está chegando ao fim. Uma pergunta importante para fazer. Eu quero deixar uma última dica especial para as mulheres que estão começando agora, que elas se sentem confrontadas com os padrões de beleza, né? Como que elas vão lidar com a necessidade de se encaixar naquela marca ou se encaixar nos padrões estéticos, né, de um corpo ou de uma ideologia? E qual é a dica que vocês podem dar para elas lidarem melhor com essa situação, elas que estão começando agora? Reconheça quem você é e quem você quer ser. Trabalhe para melhorar o que você deseja em você. Reconhecer suas habilidades, as suas belezas. Todas nós somos lindas de uma forma diferente. O padrão, na verdade, o que é o padrão, né? O padrão, ele não deveria existir. Se todos nós fôssemos iguais, né, não haveria tanta diversidade no mundo, né? Deus nos fez diferente. Então, encontre quem você é, saiba quem você quer ser e busque, né, a sua melhor versão em Deus, sem abrir mão daquilo que você acredita. Bem, e você, Cibele? Eu aconselho que elas se autoconheçam e que, em primeiro lugar de tudo, se ame. Porque quando você se ama, você aprende o seu valor e você não se encaixa nos padrões externos. Você vai ver, principalmente em rede social, pessoas com vidas e elas querem mostrar aquilo dali, mas às vezes elas não são aquilo ali. Então que você seja quem você é na sua essência, porque quando você encontra a sua identidade, um portal se abre e você consegue se encaixar e se tornar a sua melhor versão. É isso. Maravilhosa, gente, maravilhosas. Então é isso. Nada melhor do que pessoas que lidam com marketing diariamente nas suas vidas para falar de fato o que é marketing, o que é marketing de verdade, né? O que é marketing que imprime uma verdadeira identidade. O Direto ao Ponto chegou ao fim, né? Triste porque essa conversa aqui levaria mais 1 hora fácil, tá bom? Mas eu tenho certeza que nós vamos ter umas novas oportunidades por aí e vocês fiquem ligados. Curtam, comentem, compartilhem, curtam as marcas, sigam os perfis. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho. E a gente volta no próximo episódio com muito mais. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.